Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os, iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Nesse momento, fechamos os olhos da alma e conversemos com o Criador. Em primeiro lugar, agradecendo por mais um dia de vida, com saúde interior principalmente, agradecendo pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor, agradecendo por tudo, pela vida plena dada a todos nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Divino Mestre Jesus, o nosso guia maior, por nos dar mais uma oportunidade desta convivência salutar com os nossos queridos amigos ouvintes e espectadores. Que assim seja. O trabalho que faremos hoje é perante Jesus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes própria. E Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa, dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo.
compromisso foi firmado, está aí, ó, e a cobrança está aí. A cobrança está aí, perante Jesus. Irmã Ângela, nossos cumprimentos aí, a irmã complementa, então, esta leitura magnífica aí. Mais uma vez agradecendo a Deus por estarmos aqui, cumprimentando os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a todos, com muita saúde, muita paz nos lares de todos vocês. Essa lição, ela nos traz um compromisso muito grande. Eu estava até refletindo, pensando aonde se encaixaria, né, dentro do nosso evangelho, em quase todo ele. Principalmente, eu tinha aberto lá no Não se vira a Deus a Mamon, mas na lição Homem no Mundo. O homem no mundo, nós como seres humanos aqui neste mundo. E mais uma vez eu fico sempre maravilhado com este ser, este irmão Paulo, a visão dele naquela época sobre tudo isso. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo que nós formos fazer, fazer de todo o coração. Fazer com amor, fazer com simplicidade, com vontade realmente de ajudar o próximo e a nós. Como ao Senhor e não aos homens. Fazendo isso sempre com os olhos voltados ao divino. Como Madre Teresa de Calcutá, quando iniciou a sua jornada em auxílio aos mais carentes, disse olhando ao céu: Senhor, que eu possa ver a todos com os olhos do Cristo. Isto é fazer a Deus e não aos homens. E ela ali sozinha, materialmente falando, começou uma caminhada que auxiliou milhares de pessoas, milhares de crianças, de doentes também na época. E aí Emmanuel nos fala, se cada homem culto indagasse de si mesmo quando ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Se cada um de nós, na nossa atividade aqui, cada objetivo que nós temos, né? Eu sou um médico, por exemplo. Tenho uma atividade que eu sou médico, eu tenho que desenvolver ali o trabalho da medicina. Se este médico se refletisse, parasse, né, lá dentro do seu santuário interior, dentro de si mesmo, essa missão gloriosa, essa missão vai muito mais além de apenas ser um médico, ou ganhar dinheiro, ou ter fama, ou ter nome, mas principalmente o que é de salvar vidas, de trazer soluções para que quanto menos pessoas, menos seres fiquem doentes, trazendo cura, trazendo possibilidades a todas essas pessoas que muitas vezes começam com uma doencinha pequena, vira algo grande, não tenham isso. Então há um universo infinito dentro de nós, de possibilidades que nós podemos fazer e colocar à prova, colocar no nosso dia a dia efetivamente. E aí, né, o Emmanuel faz essa pergunta: para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Para quê? Para que nós estamos aqui? A lição já diz ali, perante Jesus. Né? Perante Jesus. Ele veio mais de 2000 anos atrás, preparou o solo, ajeitou as coisas que estavam meio desorganizadas, espalhou várias sementes, né, no nosso coração, que ainda hoje, pelo nosso orgulho, nós não deixamos, muitas delas, evoluírem, frutificarem. Mas para quem nós estamos aqui? Nós estamos aqui para nada? Nós nascemos aqui para nada? Nós trabalhamos? Nós formamos famílias para o nada? Não.
Tudo tem objetivo. Deus, nosso Pai Criador, quer que nós atinjamos a nossa angelitude, nos tornando espíritos puros, né? E Jesus, lá numa lição anterior, o nosso irmão Antônio fez uma pergunta, né? Se o mundo estava um caos, quem estava, se tinha o comando. Jesus está no comando de tudo, das nossas vidas, do nosso planeta, de todos nós. Ele está entre nós. Ele não está em um lugar apenas, ele está em tudo. Assim como Deus está em todos nós, em tudo, Jesus também. Então, perante Jesus, nós temos que trabalhar da melhor forma possível essa vivência nossa de cada dia, no nosso círculo doméstico, dentro da nossa casa, procurando nos melhorar, procurando auxiliar na parte social, principalmente. Eu vejo uma pessoa que está ali com pouca roupa. Eu tenho tanta roupa em casa. Mas eu não vou doar, né? Aquele apego que nós temos. Tenho lá 20 pares de sapato, custa doar um, desde que seja bom. O que acontece? A maioria das pessoas, depois que está estragado, eu vou doar. Não, doe aquilo que você usaria. Aquela pessoa que está ali com frio, ela vai se sentir acolhida. Então nós temos inúmeras formas perante Jesus de nos melhorar, de servir as pessoas, de servir a Deus, porque você acolhendo aquele irmão, auxiliando ele, não é a ele que você está auxiliando, é a ti mesmo. É a ti mesmo. E aí, irmão Antônio? O que tu acha dessa lição? Lembrando do Jacó Melo, aquele grande médium, escritor espírita, que falava sobre essa primeira parte aqui que tu estavas comentando, né? Tudo que for fazer, faça com vontade. Ele dizia assim, não adianta só a boa vontade, tem que ter vontade. Se tu acreditares que tuas mãos vão curar, tu vai curar. Então, tudo que nós fizermos na vida, fazer realmente com entusiasmo. Eu vou fazer. Coisas boas, né? Coisas boas. Porque também nós podemos voltar isso para coisas ruins. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. São coisas boas. Jacó Melo pregava no passe magnético, por exemplo. É isso aí. O passe magnético dele, o dispersivo, ele era um grande passista, é um grande passista, acho que ele está conosco ainda, né? Nos seus livros ele dizia muito claro, empregue a tua vontade, que tu conseguirás. Jesus disse, a tua fé te curou, mas nós estamos aqui para sermos os intermediários do Mestre, os tutelados do Mestre, que viemos aqui para ajudar aqueles que mais precisam, e sempre tem alguém que mais precisa. Tudo constitui benefício ou ofensa. Depende de cada um de nós. Fazer o benefício ou ofender. Estava vendo nas redes sociais ainda nessa semana os problemas que existem por aí, no mundo todo, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, todos os lugares por aí, quando sai algo assim realmente tenebroso, um crime e tal. Aí vem os julgamentos, e sempre tem dois lados. O pessoal nas redes sociais julga direto, mas não é o julgamento que me chama a atenção. Me chama a atenção que as pessoas nem se conhecem, se ofendem mutuamente, ofendem assim para agressão. Se encontrar na rua, vão se agredir. Assim como fazem os dois motoristas que se encostam no trânsito, se buzinam, não se conhecem e vão se ofender, até brigar, até matar. Isso está correto? Então, tudo que nós fizermos é benefício ou ofensa. Se nós fizermos coisas para o bem, é benefício, coisas para o mal. E nós podemos fazer também o mal, e aí nós seremos os próprios demônios com os bodes, né? O pessoal então enfeita o demônio como se fosse um bode. Coitado do bode, né? Não tem nada a ver o bode com os demônios. Nós somos, está no nosso rosto, às vezes um rosto bonito,
mas lá por dentro uma carantonha medonha. Então, essas coisas que nós temos que cuidar mais em cada dia, em cada hora da nossa vida. Tudo que fizermos, nada escapa. Nada escapa do poder divino. Não quer dizer que ele vai... Não cai um fio de cabelo sem que ele não saiba. A sua justiça será feita. As leis dele estão aí para todos sempre. E ele não derroga nenhuma das suas leis. Então, é simples assim. Nós mesmos que vamos resgatar isso. Nós mesmos que vamos ter que... mas por que eu fiz isso? Eu preciso resgatar. Eu preciso buscar a reparação do que eu fiz para aquela criatura. Eu ofendi, eu fiz isso, eu fiz aquilo para aquela criatura. E aí eu preciso então, perante Jesus, ter a vontade, o entusiasmo. E quando eu for fazer, eu vou fazer realmente. Eu vim aqui para ajudar e eu vou ajudar. Ter essa responsabilidade, né, como o Emmanuel coloca aqui, ter a obediência. O que é ser obediente a Deus, né? Muitas pessoas falam, você é obediente a Deus? O que é essa obediência? Essa responsabilidade? Não é medo, né? Não é medo. Não é medo. Não é medo, né? É ter consciência, porque todos nós temos a consciência. As leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. E quando nós fazemos errado, nós estamos sendo desobedientes às leis divinas. Não estamos fazendo certo. E quando nós fazemos o certo, estamos sendo obedientes às leis de Deus. E obedientes a nós mesmos, perante Jesus, principalmente. E essa parte do trânsito é complicada, viu, irmão Antônio? É complicado. Porque a gente vê, tem até vídeos, né? Videozinhos assim, de posts que fazem como é que a gente chama? Os humoristas, né? Fazem, né? Tá lá o rapaz sentado atrás e um outro que se passa por um espírito protetor do lado ali sentado. E a motorista na frente, daqui a pouco um freio fica lento e ela fala um palavrão, sai da frente, né? E o rapaz olha para o espírito protetor, nossa, daí o espírito, olha. Aí ele fala, então, mas ela tem razão, olha, não isso e aquilo. E o espírito protetor tentando falar para ele, né? Não é assim que age e tal. Mas isso acontece sempre, todos os dias. Se você não fala, você pensa. Né? Tá ali aquele carro na tua frente ali que não anda, você pensa, ai meu Deus, que lerdeza, o que essa pessoa tem? E começa, você está pensando, você está julgando aquela pessoa. Então, quando o nosso irmão Antônio falou, a gente não conhece a pessoa, não sabe o que ela está passando, não sabe as dificuldades, e nós desdenhamos aos montes. Então, nós temos que cuidar disso. Ter responsabilidade, obediência no nosso coração. Muitas pessoas têm o hábito de dizer assim, está tudo dando errado na minha vida porque Deus não me ajuda. Deus não me ajuda, nada dá certo para mim. E aí eu lembro de um vídeo do André Luiz Ruiz, que é um expositor espírita e professor também. Então ele dá uma aula muito educativa e ele fala assim, a nossa casa mental, né, é onde nós criamos tudo. E aí, nessa casa mental nossa, você quebra a janela dela, você bagunça ela, você suja ela, com maus pensamentos, com atitudes erradas, você deixa ela uma bagunça. E depois quer que Deus venha limpar e arrumar tudo? Não, fui eu que fiz essa bagunça. Então eu tenho que consertar ela. E nós temos essa capacidade. É nossa responsabilidade fazer isso. E nós temos oportunidades diárias de nos melhorar. Diárias. Só que nós, na grande maioria das vezes, não valorizamos. Não valorizamos. Eu reclamo do emprego que eu tenho. Eu reclamo da família que eu tenho. Eu reclamo do chefe, né? Eu reclamo de tudo. De tudo eu reclamo. Eu reclamo até dos meus colegas da igreja, da casa espírita, do nível social que eu frequento. Eu sempre estou reclamando. Como que vai ser a minha vida?
Como que eu estou perante Jesus? O que vai ser, o que eu vou levar o pós depois que eu desencarnar? Eu vou chegar lá para Jesus e vou reclamar? O Senhor só me deu coisa ruim lá para me passar. Só vai reclamar? Né? Então nós temos que ter a consciência dessa mudança interior dentro de nós. Jesus foi exemplo. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, quanto tempo será que nós vamos levar ainda para poder entender este ser que era um anjo, que abriu mão lá da sua angelitude para nascer aqui no planeta. Que ele criou o nosso planeta Terra. Ele criou o nosso planeta. Imagina a evolução deste ser. E ele veio aqui e a gente crucificou ele ainda. Ainda foi crucificado. Tudo que este ser passou. Então eu fui pensando, quanto tempo ainda nós temos, né? A gente vai demorar para trabalhar, tirar de dentro de nós esse orgulho, esse egoísmo que cega a gente. Quanto tempo nós vamos ter que levar para aprender que a casa que eu tenho, o carro, o dinheiro na conta, os meus bens materiais, eu não vou levar nada. Eu não preciso ter, tenha. Mas tenha responsabilidade, tenha equilíbrio. Que o que nós vamos levar são o que nós carregamos no nosso coração, o bem que a gente espalhou aqui neste plano. Eu estava pensando também, enquanto a irmã falava aqui, a Ângela falava, que é preciso renovar, né? Como é que é essa história de renovar? Que história é essa de renovar? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um homem velho dentro de mim. Aquele homem daqueles costumes barbarescos, das peleias, das guerras, até fraticidas, porque todo mundo é irmão, né? Eu tenho esse homem dentro de mim. E eu não tenho o homem renovado, aquele que está na lei maior, que Jesus veio dizer para nós. Quando bateram no rosto, dá o outro rosto, dá outra face. Bateu na face, dá outra face. Não dê com a mão sem que a outra veja. Isso não é pedindo retribuição. Que as coisas possam acontecer naturalmente e com esta vontade de acertar. Porque vamos ter percalços e como vão ter percalços? Como vamos ter? Claro que sim, nós viemos aqui na Terra em sofrimento. A Terra é sofrida. A Terra ainda está em grande revolução. Mas como é que essa Terra vai mudar? Será a Terra simplesmente mudar? Com grandes cataclismos? Não, é a mudança interior de cada um de nós que vai fazer isso valer. Para então nós alcançarmos voos mais altos, sublimes, nós precisamos renovar. Mas eu não tenho mais tempo. A pessoa sempre pensa na sua idade de agora. Mas tudo, Jesus já disse para nós, tudo é relativo. O tempo é relativo. O tempo é relativo. Milhares de anos nós temos. Não sei, mas centenas, milhares de anos. Então o tempo é relativo. Para nós aqui parece uma existência eterna, para muitas vezes. 100 anos, durou 100 anos. Mas lá no plano espiritual, 100 anos não é praticamente nada. Nós já vivemos isto, estamos revivendo isso. Então para voarmos mais alto, pensando nessa relatividade temporal do tempo, nesse caso, nós precisamos renovar. Grande renovação interior. Renovar para o bem com vontade. Eu vou começar a fazer o bem. O bem, o bem e o bem. E aí eu começo. Hoje, eu não espero para amanhã para fazer o bem. Começo hoje. Como é que eu vou fazer o bem? Tirando as coisas negativas que se dão dentro de mim. Olhando no espelho, eu me amo, a vida é bela e dou graças. Tendo gratidão. Né? Desenvolvendo sentimento de gratidão, essa virtude tão poderosa. A gratidão nos auxilia a desenvolver as outras virtudes. Quem é grato tem paciência. Quem é grato tem indulgência. Quem é grato é benevolente. Quem tem gratidão realmente consegue perdoar, consegue transcender as ofensas, consegue trabalhar o amor incondicional.
Então, vamos desenvolver a gratidão dentro de nós, a gratidão por essa natureza maravilhosa, os animais, as plantas, gratidão por este universo imenso, né? Por este ser que esteve entre nós e que está entre nós, esteve materialmente e continua entre nós, Jesus. E neste momento que nós vamos para o final do nosso diálogo, pedindo e agradecendo a Deus por todas as coisas. Se você quer colocar lá a tua garrafinha com água, o teu copo com água para ser fluidificado, faça isso, mentalizando a tua casa, tua família, todas aquelas pessoas que estão ao teu redor, teu local de trabalho. Se você tem algum ponto do teu corpo físico que neste momento está doendo, coloca a mão sobre ele. E vamos pedir com muita fé, com muita coragem, com esperança, que Deus, nosso Pai, nos ouça e Ele irá nos ouvir. Através desses anjos de luz. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, Tu que sempre está entre nós, vós que cuida de nós diuturnamente, através desses anjos luzeiros, dos nossos anjos de guarda, a Ti rogamos, Senhor, o amparo espiritual a cada irmão, a todas as águas que sejam fluidificadas, colocando nelas a energia, a medicação que cada um precisa. Que toda dor neste momento passe. Que todo sofrimento seja acalmado. Que Tuas mãos divinas, com essa luz maravilhosa, possa espalhar sobre todos os cantos deste planeta a paz, a harmonia, a saúde a todos os seres. E a nós rogamos humildemente, Mestre, que possamos continuar a nossa caminhada com fé, coragem, determinação. Que cada vez mais nosso espírito tenha essa consciência da responsabilidade sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos. Que Teu amor divino nos cubra e nos ampare, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.